Estimados salgueirenses, um abraço a todos. Eu quero saudar através dos moradores da rua João da Cruz Parente, no Prado. Está intransitável. Eu desci de moto, é íngreme, e eu não conseguia descer na rua, vendo os moradores me parando e dizendo que bom que a senhora está nessa rua, né, vereadora? Para ver a situação que está. Então, eu saúdo todos os moradores da rua João da Cruz Parente, que está sendo impedido do seu direito de ir e vir, porque a rua está com o calçamento todo danificado. Mas, assim, aconteceram algumas coisas esses dias, vamos conversar sobre isso. Vocês sabem que sexta-feira, no dia do meu aniversário, eu fui trabalhar, fiscalizar um órgão da mais alta importância pública, que é a saúde mental para Salgueiro, o CAPS. Uma casa ampla, um espaço físico maravilhoso, deixado pela gestão anterior, mas nessa gestão de energia cortada. E eu fui para lá ficar junto com os pacientes que estavam no quintal, estavam no meio do sol, expostos, porque não tinha energia no CAPS para atender os pacientes, 120 pacientes de Salgueiro de saúde mental. Cortaram a energia. O ano passado, essa energia foi cortada também no mês de março, mas ainda bem que tinha a culpa de ser da gestão anterior, que tinha se encerrado em dezembro. Então, assim, foi bom, né? Mas esse ano, de quem é a culpa, eu vou já dizer, porque o prefeito ontem deixou bem claro de quem é a culpa. Ontem eu já recebi vários e vários chamados. Toda vez que estão famílias na calçada, da rua São Vicente na Colina, na casa de passagem no Abrigo Israel, a população me manda fotos, telefona, me pede para ir lá. E eu, como eu já disse aqui, eu tenho uma responsabilidade de ir deixando o tempo passar para essa gestão pública municipal e se ajustando e se organizando. Mas ontem eu não aguentei, porque o prefeito estava dando uma entrevista. Ele convocou a imprensa para prestar contas do seu mandato. E era uma oportunidade excelente dele dizer o que é que estava fazendo. Mas vocês ouviram a entrevista? O que foi que vocês acharam do gestor da cidade de vocês conversando aquelas coisas todas? Que eu, que entendo um mínimo, um pouquinho de gestão pública, ele não conseguia dizer coisa com coisa. Foi simplesmente uma jogada de marketing. Os marqueteiros chamaram ele e disseram: olha, tu chama uma coletiva que o negócio aí é só estourando coisa, tem uma bancada do povo aí, e tu vai lá falar para o povo, porque tu vai ter que ir para a rua, né, a partir do próximo mês, pedir voto para teus deputados que tu se comprometeu. Aí ele vestiu uma carapuça de humildade que não consegue. A arrogância e a prepotência, e principalmente a incoerência. Quando você não tem coerência, você diz uma coisa que a outra frase desdiz o que você acabou de dizer. Então, primeiro a gente não conseguia entender o que era que ele queria dizer, a gente que entende o mínimo de gestão pública. Mas vamos conversar sobre alguns pontos. Um desses pontos foi o seguinte: ele está trabalhando há 1 ano e 5 meses, são 15 meses, ele recebe por mês R$21 mil, mas ele disse ao povo que continue tendo paciência, que ele está aprendendo. Aí ele já subiu um grau, ele disse que a partir de agora ele já aprendeu. Ele aprendeu um pouquinho e que agora vai, e que ele vai começar a administrar. Eu não acredito, mas vamos lá. Eu ia dizer que eu não acredito, primeiro, que tenha aprendido alguma coisa. Você não se aprende assim quando você, primeiro, mentiu à população, enganou a população, quando disse que tinha experiência, que a prefeitura precisava de um empresário que entendesse de administração. Aí compôs uma equipe que é a cara dele, uma equipe ruim, uma equipe submissa, uma equipe que não sabe também o que é que está fazendo. Aí deu certo, porque ele não quer ninguém entendido para estar explicando nada a ele.
O único entendido que ele tem é esse rapaz que passou aqui por essa tribuna, porque foi ensinado pela gestão anterior, sabe? Aí esse aí consegue dar um nó nele, e porque ele não sabe do que é que ele está fazendo, né? Aí ele não entende, ele é quem explica, né? Tudo. Aí assim, aí ele não sabe o que é que ele está fazendo, mas também ele não quer perto dele quem entenda. Aí, o que é que acontece? Ele perdeu uma grande oportunidade de fazer uma verdadeira prestação de contas. Mas quando você não tem ações positivas para mostrar, você não tem o que mostrar, você se perde na própria falácia. Então vamos lá, o que é falácia? Falácia é você dizer que uma audiência pública séria, que aqui esteve estudantes participando dela, tendo voz e vez para falar, veio para cá para esculhambar com o prefeito e com o vice. Isso é postura de gestor que não tem abertura para críticas, que não sabe ouvir críticas e não quer ouvir críticas. Então, eu quero saber dele, se diz que foi a bancada do povo, viu, vereador? Vereadora, a senhora permite? Pois não. E é bom deixar claro que quando acontece uma audiência pública nesta casa, a audiência não é feita pela bancada do povo. Nesta casa existem 15 vereadores, a maioria da situação, e aqui todos os vereadores votaram a favor que tivesse audiência. Então é bom que ele esteja escutando e saiba que quem aprovou aqui apenas a audiência pública não foi a bancada do povo. Foi todos os vereadores que têm compromisso com a população, que representa a classe estudantil. Nós apenas trouxemos essa turma para poder ter o esclarecimento maior. Pois não, vereadora, parabéns. Pois não, vereador Erivaldo. Mas aí ele coloca na conta como foi uma armação, porque ele não consegue ouvir críticas. Ele não tem abertura para ouvir críticas, aí dificulta. Porque o que ele mais vai ouvir daqui para frente é críticas, que o tempo está passando e ele não sabe administrar. Mas se for armação, eu quero saber por que é que o jornalista, o grande Garcia, da Rede Globo, como é o nome dele? Alexandre Garcia, da Rede Globo, fez uma crítica ao transporte escolar diante de uma matéria justamente da cidade de Salgueiro. Foi o senhor, professor Exílio, que telefonou e fez uma armação com o Alexandre Garcia, da Rede Globo. É muita moral. Então, veja bem, ele dizia assim: eu quero que me respeite. Gestor, o que mais tem aqui é respeito ao senhor. O que mais tem aqui na voz dessa vereadora e na voz da população quando critica, ela respeita um gestor, quando o gestor respeita primeiro a população. Quando o gestor respeita o povo, quando o gestor respeita a sua gente, aí sim um gestor se faz respeitado, porque ele está ao lado da população, lutando com a população, e não, gestor Clebel, como o senhor, cortando e desmontando os direitos e as conquistas do povo de Salgueiro. Mas ele trazia a única notícia boa, que ele fala assim, aí eu queria que vocês entendessem o que é georreferenciamento, que são imagens geoespaciais. Aí ele diz como uma grande notícia que nós somos a primeira cidade do Nordeste. Sabe a quê? Eu vou traduzir para vocês. Eles tem um satélite aí espacial que ele conseguiu identificar um quartinho que você puxou na sua casa. E a partir de agora você vai ter aumento de IPTU. Você vai pagar mais pela moradia, pelo terreno que você tem em Salgueiro. O georreferenciamento de 1.700.000 que ele está pagando nada mais é do que isso. Essa é a grande notícia. Mas aí a gente continua pagando R$21.000 a um gestor para ele aprender, mas a população não pode esperar. E aí ele disse que vai construir, pois não. E aí ele disse que vai abrir mais uma farmácia, porque a falta de remédio nos postinhos é
a falta de mau caratismo das pessoas que inventam que não tem medicamento. Eu quero saber da população, eu acredito no povo, eu continuo, não vai ser esse prefeito desmoralizado que vai convencer essa bancada do povo de que a população de Salgueiro está mentindo quando Cláudia, uma mãe lá do Residencial Santo Antônio, me disse que comprou um remédio simples de infecção. Ela botou na minha postagem para a filha que estava precisando, não tinha no posto. Aí ele não sabe como resolver. A gestão de medicação dos postos de saúde, aí sabe o que é que ele vai fazer com você que mora lá no Planalto? Você que mora lá na Coab, ele vai criar uma farmácia que eu ainda não sei onde é. Vereadora, me permite? Olha, eu fiquei impressionado com aquela entrevista do prefeito em relação aos estudantes, porque eu, graças a Deus, praticamente estou com 40 anos e fui estudante e nunca tinha passado por isso. Eu fico pensando no constrangimento dos alunos, porque hoje você é municipal e estadual. Eu quero saber se os estudantes, ao todo, se todos não são salgueirenses. Eu acho que isso não era coisa de estar falando em rádio, não. Eu acho que tem que procurar a solução e resolver o problema. Não está jogando o nome dos estudantes, como eu vi, de um lado para o outro, para o governo do estado, para o municipal. O povo não quer saber. O povo quer que resolva a situação dos estudantes, que é quem estão sendo prejudicados. E em relação à audiência pública, foi como meu colega aqui, Erivaldo, disse, foi unanimidade. Não só foi a gente que aprovou a audiência pública, foi a casa toda. Então não tem para que estar jogando na cara da gente. Voltando para a parte de medicamentos... Então, vereador Veronaldo, eu sempre lhe consulto nessa área de saúde. Você achou que é solução tirar a distribuição dos postinhos, você entendeu na entrevista dele, e vai criar uma farmácia tipo central, isso resolve a situação da distribuição de medicação? Não, não resolve. Como é que fica o mães? Não resolve. Eu quero falar na questão de meu amigo Augusto, porque ele falou em relação às ambulâncias, porque passou a gestão passada e o povo cobraram e não apareceu ambulância. Mas apareceu o principal, que era o medicamento do povo, porque hoje eu estou vendo e sentindo na pele a necessidade do povo, toda hora chegando lá em casa. Veronaldo, tem como tu arrumar esse remédio? Isso aí não tem no posto, não? Não. Veronaldo, isso, aquilo... Então, não tem como querer mascarar a cara do gestor e o povo aí na necessidade, passando as privações que estão. Principalmente eu, que resido em Humães, e sufoco tudo que acontece, vão bater na minha porta. Então, eu queria deixar esse esclarecimento para que o povo da zona rural que estão nos escutando fique sabendo realmente da verdade. Muito obrigado, colega. Mas assim, Veronaldo, gestão ruim, vai contratar até 10, 20 ambulâncias, não vai faltar ambulância. Porque o povo precisa ficar dentro dessa ambulância doente, correndo, eu não sei para onde, porque nos postos de saúde não tem medicação. Nos postos de saúde, como o Paulo Ferreira esse mês, não tem médico, tem postos de saúde, eu continuo acreditando no povo. Olhe, atenção, povo de Salgueiro, o que eu falo aqui é o que eu escuto de vocês. Pelo amor de Deus, vocês não me enganem. Quando encontrarem o prefeito, conte o prefeito a mesma coisa que vocês me dizem. Que não receberam o fardamento do filho, estão comprando a R$40. Que não tem o remédio do filho de vocês. Que não tem o remédio controlado no CAPS para a maioria dos pacientes. Então, governo ruim precisa de ambulância para botar o povo dentro. Porque não tem um remédio na farmácia. Não tem um remédio na farmácia para trazer a prevenção e para trazer a saúde para a população. Mas tem muitos culpados. Eu não estou vendo o tempo, viu, presidente? Aí fica difícil. Tem muitos culpados pela falta de gestão. Eu não confio aí no senhor olhando, não, presidente. Tem muitos culpados, confio, tem muita... Presidente, questão de ordem, Eliane, o cronômetro é para ser visível a todos, não é só o presidente que vê, não. Gente, toda vez que alguém da bancada do povo sobe nessa tribuna, tem alguma dificuldade. Eu não estou conseguindo acompanhar o tempo da casa, que é o que controla, que eu já falo, né, já gosto de falar. Vamos lá, o que o povo me disse aqui.
Tem muitos culpados pela falta de gestão, nas palavras do gestor. Conheça algum desses culpados, menos o gestor, claro. Ele é isento de qualquer responsabilidade, inclusive da escolha da equipe da prefeitura. A culpa que o prefeito botou, palavras dele, viu? Não são minhas, quem ouviu ontem a entrevista viu. É dos servidores que não querem trabalhar com a mudança. A culpa é dos secretários e diretores que vivem de picuinha. Gente, vocês viram o final da entrevista. Ele pediu para a equipe dele parar de brigar, de picuinha, que ele não aguenta mais. E parece que ele não tem controle sobre a equipe. As pessoas brigam e ficam por isso mesmo. A culpa é da bancada do povo, que armaram uma audiência pública para o povo falar mal do prefeito e do vice. A culpa é dos profissionais da saúde, dos médicos, dentistas, enfermeiras. E a culpa é do mau caratismo da população, que vive inventando que não tem remédio. Mas nós, eu e essa bancada, a gente continua acreditando no povo, viu? E a culpa é da Secretaria de Educação, que falhou em não ter verificado a planilha de custos da Transloc, daquela empresa que ele ficou devendo. Então, assim, são muitos os culpados na palavra do prefeito. Mas eu encerro dizendo que, ao final, restou a ele prometer que agora vai começar mesmo a trabalhar, que ele estava só aprendendo, viu? 21 mil por mês ele ganha. E que vai andar na rua, vai começar a andar na rua e vai bater de porta em porta. E vocês já sabem para quê? Para pedir aquele votinho básico, que é só o que ele sabe fazer. E trabalhar, que é bom, e mostrar ações positivas para Salgueiro e para a população, nada. Um forte, obrigada, vereador Veronado. Não, mas eu já falei, vou deixar. Eu não estou conseguindo acompanhar e fica difícil. Um forte e corajoso abraço em todos. Vamos em frente com garra e coragem. Obrigada aos colegas que dispõem do seu tempo para essa vereadora.